Colocar de pé para adorar o Senhor, buscar a santa presença de Deus nessa noite. Amém. Quem veio buscar a Deus pela tua família, pela tua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor Deus é fiel para abençoar os seus, amém? Vamos adorar o Senhor primeiramente, feche os seus olhos, esqueça tudo lá fora agora, entra na presença de Deus, abre o teu coração para adorar Ele, para exaltar. Senhor, nós abrimos este culto, Senhor, na tua santa e poderosa presença, e pedimos o Senhor para tomar a frente desde já, o controle, a direção. Pai, toma nessa noite, Senhor, a frente do nosso barco, que o Senhor Deus tenha liberdade para derramar a tua presença, o teu poder, que o Senhor nessa noite tenha liberdade para enviar anjos, Jesus, até a casa, Senhor, dos teus filhos, das tuas filhas. Nós viemos, Pai, para buscar pela família, para um ente querido. O teu povo veio para buscar, Senhor, para a família nessa noite, e só o Senhor é o Deus, Pai, que pode abençoar, que pode transformar vidas, que possa libertar, que pode transformar corações. Por isso nós invocamos a tua presença nessa noite. Entramos, Pai, na tua presença em adoração, primeiramente porque entendemos, Jesus, que o segredo está em primeiro te adorar, em primeiro te exaltar, te engrandecer, em primeiro, Senhor, reconhecer que primeiro o Senhor é digno de adoração, de louvor, de toda exaltação, Senhor. Por isso receba as nossas vidas nessa noite, tudo que foi entregue aqui, Senhor, que o Senhor receba para a honra e glória do teu santo nome, que o teu nome, Senhor, mais uma vez venha ser glorificado, venha ser exaltado, Senhor, pela tua igreja, pelos teus filhos, por esse, Senhor, que deixou tudo em casa nessa noite, mas preferiu estar aqui te adorando, preferiu te buscar, te exaltar, te engrandecer, Jesus. Por isso nós pedimos nessa noite, toma a direção, Espírito Santo, toma o controle nessa noite, que a tua presença possa ser derramada sobre a tua igreja. Busca a presença do Senhor, amados. Fale com o Senhor nessa noite, abre o teu coração, esqueça tudo lá fora e somente busque o Senhor, Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Primeiramente adore a Ele. Que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar, sem me importar Os que estão, com os que estão por perto. diga para o Senhor e pode, Jesus. Ser aqui, Oh, aleluia. Sinta o prazer de adorar a Deus. te adorar, Deixa a alegria de estar na presença, na casa do Senhor, tomar o teu coração. simplesmente te adorar. Oh, aleluia. Você está no melhor lugar, você está na presença de Deus, você está na presença do Senhor, adore a Ele. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, sem me importar com os que estão por perto. Pode ser aqui ou em um lugar secreto, te adorar, Diga para o Senhor simplesmente. simplesmente te adorar. Se você pode, levanta as tuas mãos para o céu, diga para o Senhor. Simplesmente te adorar. Entrega a Ele toda a adoração que é devida a Ele. Entrega ao Senhor todo o louvor, te igreja. adorar. Aleluia, aleluia. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar.
Nosso maior desejo. Meu maior desejo hoje. Receba a adoração da tua igreja, Jesus. Receba o nosso louvor nesta noite. Simplesmente te adorar. Oh, aleluias. Suas mãos levantadas nessa noite. Declara para Ele, só Ele é santo. Santo. Sim, amados, Ele é santo. Santo. Tu és santo. Olha para o Senhor com os olhos da fé nessa noite e diga: Tu és Jesus. Santo. Santo, tu és santo. Santo, santo, tu és santo. Ele, tu és. Oh, aleluia. Olha para o teu Senhor e diz: Simplesmente te adorar. sinta a graça do Senhor na casa, a presença dele. Simplesmente te adorar. Receba a nossa adoração, Jesus. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Nós te amamos. Meu maior desejo hoje Aleluias, é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é Aleluias, aleluias. Como é maravilhoso poder te adorar, Jesus. Como é maravilhoso poder estar mais uma vez na tua presença, te engrandecer, te exaltar, poder, Senhor, entregar o nosso louvor a ti. Poder, Jesus, nessa noite declarar que só o Senhor é santo, que só o Senhor é Deus, Pai. Maravilhoso é, Senhor, a gente entender que temos mais uma oportunidade para engrandecer o teu santo nome, Jesus, para poder declarar que só o Senhor é Deus. Por isso nessa noite nós abrimos o nosso coração para o Senhor e pedimos: Pai, vem mais uma vez, toma a direção, toma a frente, Jesus, e que o Senhor tenha liberdade sobre os teus, sobre a tua igreja, sobre nós nessa noite. Fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem concorda, diga amém, diga glória a Deus. Abre os teus olhos e glorifica o santo nome do Senhor Jesus. Aleluias. Pode se assentar, amados, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso é poder adorar o Senhor. Amém, amados. Glória a Deus por isso. Eu estou passando algumas oportunidades antes de trazer a palavra do Senhor. Evangelista Reginaldo, dá oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Logo após o grupo jovem estará com oportunidade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Como é maravilhoso poder adorar a Deus. E nós temos esse privilégio. Por quê? Porque nós estamos na oportunidade. Então nós temos essa oportunidade. Então não deixe para depois, não deixe para amanhã. Adore, glorifique, bendize esse Deus, amém? É tanto que diz, como essa palavra hoje que Deus falou muito forte no meu coração. E muitas vezes quando a gente olha uma palavra dessa, que aí a gente
vê o quanto nós temos que buscar a Deus e adorar quanto nós o quê? Estamos o quê? Na oportunidade. Porque hoje temos o privilégio de sermos filhos de Deus. O que eu quero dizer como a oportunidade de sermos filhos de Deus? Porque nós estamos buscando a Deus. Nós estamos querendo estar próximos de Deus. Isso é ser filho de Deus. É eu querer Ele, é eu querer agradar Ele, é eu querer dar o meu melhor para Ele. Isso sim é ser filho de Deus. Porque todos nós falamos, somos filhos sim, mas como isso sempre está no meu coração, e eu creio e acredito que nós temos sim que buscar a Deus de todo o nosso coração, amém? Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, em Isaías capítulo 55 e versículo 6. Isso é uma passagem que eu gosto muito e hoje falou muito forte no meu coração, porque a gente está vendo sim que a cada dia as coisas estão o quê? Apertando. Então o que a palavra do Senhor diz aí em Isaías capítulo 55 versículo 6? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E por que essa palavra hoje falou tão forte no meu coração? Porque hoje nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas tem muitas pessoas que não querem ouvir a palavra do Senhor, que não conhecem a palavra do Senhor. E muitas vezes nós que ouvimos a palavra, nós temos essa oportunidade de passar para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para aquelas pessoas que precisam ouvir, precisam saber disso. Porque muitas das vezes, eu estou no caminho certo. Não, mas muitas vezes os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os caminhos que nós achamos que é o certo, não é os caminhos que Deus quer para a nossa vida. E muitas das vezes a gente conhece as pessoas que querem o quê? Caminhar da maneira, os pensamentos que eleva só algo que satisfaz a ele mesmo. Mas passa assim, passa para frente, porque o tempo está chegando o fim. Então que nós chegamos ao fim com Deus e que nós possamos levar a maioria das pessoas que a gente puder conosco, né? Amém? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Peço que se coloquem de pé. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, Senhor. Glórias a Deus. Exaltar e glorificar a nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele tudo
Glória a Deus, amém, amados? Pode se sentar. Mais fiel do que o nosso Deus nunca houve, né, amados? Jamais haverá. Maravilhoso é saber disso, né? Evangelista João dá oportunidade no nome de Jesus, amém? Logo após o evangelista, as herdeiras do reino, amém? O grupo das senhoras herdeiras do reino será a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Como diz esse louvor, né? Porque fiel é Deus, igreja. Deus é fiel sim na nossa vida. Deus ele é maravilhoso, que assim seja, né, na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu vou deixar um versículo aqui para ser bem rápido, igreja. No livro de Salmos 112 vai dizer assim: a felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Essa promessa aqui que o salmista Davi deixou para nós, que vem do nosso Deus, o Senhor Deus ele está fazendo uma promessa para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Se você for temente ao Senhor, se você tiver prazer nos mandamentos dele, o Senhor Deus promete te abençoar, igreja. O Senhor Deus promete grandes coisas para a tua vida, independente do que você passar, independente do que você viver, o Senhor Deus sempre estará contigo. A palavra do Senhor me garante, bem-aventurado. E a gente ser chamado de bem-aventurado pelo Senhor, igreja, eu creio que não tem nada melhor. Bem-aventurado é uma pessoa que Jesus quer dizer o que é bem sucedida na presença dele. Às vezes você acha bem sucedido é você ter tudo. Não, ter tudo é ter Deus, igreja. Verdadeiramente o que tem Deus é o que tem tudo na vida, porque tudo que a gente precisa nosso Deus tem para nos oferecer, porque Deus ele é fiel, amém? E disse assim: em riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Haverá riqueza, haverá vida, haverá saúde, haverá paz no seu lar. Tudo isso se você obedecer a palavra e cumprir e obedecer os mandamentos do Senhor, amém? Grandes promessas o Senhor Deus tem para a nossa vida, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimentamos a igreja com boa noite, a paz do Senhor, amém? Aleluia, Deus. Santo,
encontrar poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está unido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está unido. Qualquer coisa vira mar nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma cabra abre o rio. Assim foi o Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra abala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega, a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. Que Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está unido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está unido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está unido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está unido. Em nome de Jesus. E nós agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Amém, amados? Pega as vossas Bíblias nas mãos em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus. Amém? Abra comigo no Evangelho de Marcos, amados. Aleluias. Marcos capítulo 6 e versículo 45, amados. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 6 e versículo 45, amados. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 6 Primeira infância. e versículo 45. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Encurva a tua cabeça, fecha os seus olhos. Peça ao Senhor a direção para falar contigo através desta palavra. Peça ao Senhor para falar o teu coração nessa noite. Pai, traga a revelação da tua santa palavra, Jesus. Conforme o Senhor Deus quer, conforme o Senhor deseja. Fala no mais profundo do coração dos teus filhos, da tua igreja. Para que todos, Pai, todos nós possamos sair daqui nessa noite, quando a gente voltar para casa, a gente possa voltar, Senhor, com a tua palavra no coração,
crendo, Jesus, que o Senhor Deus falou conosco mais uma vez. Pai, eis-me aqui, eu peço, Senhor, debaixo da tua misericórdia, Pai, me usa para falar com a tua igreja nessa noite através desta tua palavra. Traga revelação conforme o Senhor deseja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga graças a Deus, pode se sentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Diz assim, amados, a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos 6 e versículo 45. Jesus anda por sobre o mar. Glória a Deus. Diz assim, vamos ler o texto primeiramente, amados. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Aleluia. E tendo despedido, subiu para o monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era ao contrário, por volta da 4ª vigília da noite, ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Oh, aleluia. Eles, porém, vendo o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém, amados? Para um minutinho aí, para que você possa entender a palavra do Senhor Jesus nessa noite. A palavra do Senhor vai falar num dos feitos, amados, do Senhor Jesus, logo ali, depois de multiplicar os pães e os peixes, logo depois de um feito, de um milagre extraordinário. A Bíblia diz que Jesus, depois das multiplicações, que ele ali multiplica, mostra o poder dele, mostra a unção, mostra que ele ali era o Filho de Deus enviado pelo Senhor. E depois desse feito, a Bíblia diz que a palavra do Senhor começa lá, voltando para você entender melhor, vai dizer assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos. O que significa compelir? Ordenou. O Senhor ordenou, é como se ele mandasse. É só para você entender melhor. Jesus compeliu os discípulos. Em outras palavras, Jesus ordenou os discípulos e diz para eles: olha, vão indo para o barco, porque daqui a pouco, quando eu despedir a multidão, eu também vou estar descendo para a gente passar para o outro lado, para Betsaida. A Bíblia diz que então o Senhor, quando ele dá essa ordem, os discípulos então vai descendo para o mar, para a beira da praia, para pegar o barco e ali esperar o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está com a multidão ensinando. Jesus demora mais um pouco ali, Jesus fica ali mais um pouco ensinando. Logo depois ele termina o ensino, ali o seu sermão, a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele despede a multidão. Mas na hora que ele despede a multidão, que ele diz que quando despedisse eles, ele ia descer para o barco. Ele ainda não desceu, amados. A Bíblia diz que ele ainda sente vontade de orar, em vez de descer lá para a beira do mar, porque os discípulos estavam no barco esperando. A Bíblia diz que na verdade ele ainda disse: eu ainda vou para o monte, porque o Senhor Jesus ainda queria orar. Então no momento que ele ordena os discípulos: desce para o barco, me espera lá, daqui a pouco eu vou. Depois que eu despedir a multidão, ele demora um pouco para despedir a multidão. Aí depois que ainda demora um pouco de despedir a multidão, ele não desce. Depois que despede a multidão, ele ainda diz: eu vou para o monte orar. E Jesus ainda vai para o monte orar. E a Bíblia diz que as horas começam a passar. E no meio desse termo, que Jesus ainda, na nossa linguagem humana, na visão dos discípulos, Jesus está demorando. Os discípulos, a Bíblia diz que estão sobre o barco, e o mar começa a se agitar. E a Bíblia diz que os ventos eram contrários. Ou seja, ao contrário de empurrar o barco mais para a beira da praia, era ao contrário de levando. E a Bíblia diz que quanto mais o vento e as ondas ali sopravam o vento, o barco ia sendo levado para o meio do mar.
mar. E agora surge uma preocupação em Jesus até agora. Eu fico imaginando os discípulos olhando e pensando, e o Senhor falou que é só despedir a multidão e já ia descer para ficar conosco, já ia descer para, na verdade, para entrar no barco e passar para o outro lado conosco. Mas a Bíblia diz que as ondas iam forte, os ventos fortes, ia levando o mar, ia levando o barco para o meio do mar. Eu fico imaginando eles agora preocupados e pensando, Jesus ainda não veio, está ventando muito forte, as ondas já estão grandes. Peraí, já estamos bem longe da beira da praia. Como que o Senhor vai chegar agora? Sabe aquele sentimento? Porque olhando na visão humana, a Bíblia vai dizer que eles ainda estão no começo da caminhada. Eles ainda estavam com o coração fechado. A Bíblia diz, eles ainda olhavam muito mais para o lado humano do que para o lado espiritual. Então imagina eles agora olhando e já percebendo, peraí, a distância que a gente já está da terra aqui já é fundo, já não dá mais para Jesus chegar. E as horas passando, e o barco só sendo levado para o meio do mar. A Bíblia diz que já está na 4ª vigília da noite. No horário de hoje, 3 horas da manhã, já está de madrugada. E Jesus, cadê? Jesus ainda nada. E a Bíblia diz que um barco já está lá no meio do mar. Na lógica humana, olhando humanamente falando, e ele já deve estar pensando, não dá tempo de Jesus chegar mais, não dá tempo e não tem jeito dele entrar no barco. O sentimento agora é, a gente já está navegando sozinho. Jesus falou que viria e não veio. Jesus falou que ia passar com a gente e não está passando para o outro lado. O sentimento é, já está de madrugada e Jesus não veio. E a gente é cheio de pensar, é ou não é, amados? A nossa cabeça trabalha demais num tempo de luta. Eu fico imaginando eles pensando, o que Jesus queria? Se era aquelas pessoas, se tinha algum dos discípulos ali que tinha pensamentos negativos demais, já estava pensando, será que Jesus queria abrir mão da gente? E despediu, falou que vinha e não veio. Imagina aquele que é mais negativo um pouco, já deve estar pensando, não adianta mais. Jesus deixou, Jesus abriu mão. Ele disse que viria, mas só para a gente passar para o outro lado sozinho. As ondas estão fortes, está ventando, e Jesus ainda nada. Já é a 4ª vigília, já é de madrugada, já está indo de 3 horas, entre 3 horas até 6 horas da manhã, um escuridão. Jesus ainda não voltou, discípulos com medo. Mas a gente precisa lembrar algo, que lá antes, quando ele estava com Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus ordenou eles a ir para o barco. Eu preciso entender que quando o Senhor lança uma palavra, eu estou debaixo da palavra dele, aleluia. E não estou debaixo da palavra de homem, não estou debaixo da palavra de qualquer um. Mas se o Senhor ordenou, você está debaixo da palavra de Deus. Oh, aleluia. Aqueles discípulos, o sentimento é de medo, o sentimento é de desespero, mas eles estão debaixo de uma palavra, e essa palavra é do Senhor. Eu não sei de que forma você chegou aqui, porque a gente começa a aprender e entender que Jesus começa a mostrar pra gente que tem momentos que na caminhada a gente passa sentimentos como esse, que Jesus falou que viria, que Jesus falou que ia honrar, que Jesus falou que ia acontecer, e a gente começa a entender que não aconteceu no nosso tempo, e a gente começa com esse sentimento de frustração. As ondas só vai aumentando, os ventos sopram mais forte, a noite cada vez mais tem se escurecido, mais difícil é de ver Jesus. Quanto mais aperta, mais difícil é de ver o Senhor, amados. Vamos ser sinceros, aleluia. É tão fácil de ver Jesus quando a gente está na bonança, é tão fácil de adorar, é tão fácil de ver Jesus quando tudo está muito bem. Mas nós temos dificuldades. Claro que é pela lógica humana, amados, porque somos limitados, e nessa lógica humana, como somos seres humanos, a gente tem mais dificuldade de ver Jesus quando as ondas estão maiores. A gente tem mais dificuldade, a tendência é de crer menos quando os ventos estão mais fortes. Eu não sei como tem passado a tua casa, eu não sei como tem soprado os ventos lá, eu não sei como tá as ondas contra a tua vida, ou o que você tem enfrentado, mas Deus te trouxe
nessa noite para dizer que lá atrás Ele lançou uma palavra. Você está debaixo da palavra do Senhor. Aleluia. E se a gente está debaixo da palavra, o segredo é descansar. Se a gente está debaixo da palavra, amados, o segredo é entender: Ele não veio ainda, mas virá. Oh glórias. Ele não chegou ainda, mas quando Ele chegar, todos verão que o Senhor é Deus de milagre. Está debaixo de uma palavra é crer. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Aleluia. Está debaixo da palavra do mestre é eu entender que pode estar ventando, soprando a tempestade. Que tempestade é essa? Os tempos ruins, a dificuldade, a luta. Talvez que você está enfrentando hoje essa tempestade. Mas você precisa entender que lá atrás o Senhor lançou uma palavra. Quando a Bíblia diz que Ele compeliu os discípulos, Ele ordenou: desce, vão para o barco, porque daqui a pouco eu vou. E se Ele disse que Ele iria, além de estar debaixo de uma palavra, agora eu estou debaixo de uma promessa. Tem crente que chegou nessa noite que crê que está debaixo de uma promessa? Glória a Deus por isso. Eu tenho algo para te dizer, amados. Pode passar os céus e a terra, essa promessa vai cumprir. Pode passar o tempo que for, vai cumprir. Por quê, pastor? Porque essa promessa não é do pastor Judson. Essa promessa vem de Deus, não vem de homem. Quando Jesus então diz: podem ir, porque daqui a pouco eu estou descendo, só vou despedir as multidões. Ele não disse a hora exata, Ele não disse o tempo exato. Você que viu debaixo de uma promessa, você lembra que Deus falou, mas Ele não falou o dia, não falou a hora. E eu preciso entender uma coisa: Ele não falha, vai acontecer. Quando Ele lança uma promessa, eu preciso aprender somente a descansar. A nossa posição é confiar e descansar no Senhor Jesus, sem importar como está o nosso barco, sem importar como está a casa. Eu preciso descansar nele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus vai dizer mais. Na verdade, a palavra do Senhor vai dizer mais: que quando alcança a quarta vigília da noite, que naquele tempo era entre as 3 horas da manhã até as 6 horas. Já faz tempo demais, amados. Já faz horas demais que Jesus já falou para os discípulos: eu estou indo, podem ir na frente. Mas o Senhor não avisou eles que ia ventar forte, o barco ia levar eles um pouco só. Sabe, o Senhor não avisou eles o que eles iam passar. Mas a gente precisa entender uma coisa nessa noite. Olha aqui para o pastor: se o Senhor fosse contar para ti o que a gente vai passar daqui para frente, ou o que a gente enfrentar, quando Ele lança uma promessa ou uma palavra, a gente não queria nem levantar de manhã, a gente não queria seguir. Eu vejo na palavra do Senhor que uma das primeiras vezes que Jesus deixa o povo entrar, ver a promessa, caminhar nela, observar ela, a Bíblia diz que a maioria não queria ir para aquela promessa. Não sei se você vai lembrar, eu creio que vai lembrar, mas quando a Bíblia diz que o Senhor fala para Moisés: separa 12 espias e eles vão entrar em Canaã. Canaã era promessa, Moisés não entrou lá. Então a palavra do Senhor mostra que o Senhor permitiu aqueles espias entrar, andar, pisar naquilo que era promessa. A Bíblia diz que uma terra que manava leite e mel, uma terra frutífera. A palavra do Senhor diz que um cacho de uva precisava de 4 homens para carregar. Eles vendo toda a maravilha, mas sabe o que mais chamou a atenção eles? O que mais chamou a atenção é que tinha gigante lá, é que moravam os heteus de um lado, os jebuseus do outro. O que mais chamou a atenção deles, eles viram a promessa, viu que a terra é boa, viu que o Senhor tinha o melhor, mas eles focaram mais no gigante, nos dias difíceis. Se o Senhor fosse revelar pra gente, Ele lança uma promessa, e ele, se Ele revelasse pra gente, falar: você vai passar isso aqui pra promessa cumprir, a gente ia fazer igual o povo do Egito: não dou conta não, Jesus, não quero ir.
A Bíblia diz que no meio desses 12, só dois se levantaram e diz assim: é promessa de Deus, nós vamos sim conquistar essa promessa. Mas a Bíblia diz que 10, me desculpa a expressão, mas empinava a carroça e dizia: a gente não vai, tem gigante lá, é difícil, tem batalha, tem luta. A maioria não queria ir. Entenda que agora, quando Jesus fala, agora voltando para a palavra, que Jesus fala: desce para o barco, porque daqui a pouco eu vou. Jesus não contou para eles: ó, vai vir vento forte, vai soprar o barco de vocês, vocês vão passar horas sem eu no teu barco, vocês vão lá para o meio do mar e vai haver dificuldade para remar, vai haver dificuldade lá no meio. Lá no meio do mar vocês vão ter medo. Se Jesus fala para eles naquela hora, eles iam correr, abraçar Jesus e falar: vou esperar o Senhor. Não, que o Senhor for, eu vou. Não vou sozinho não. O Senhor já contou tudo que a gente vai passar. Aí a gente fica pensando: por que então que Jesus não fala? Se ele falasse, a gente já não ia. E outra coisa, tudo tem propósito na vida do crente. Você está achando que o deserto que você enfrenta é por acaso? Você está achando que quando as portas se fecham, ou quando algo de ruim acontece com você, é porque o diabo conseguiu ter mais força do que Deus e colocou essa batalha? Não, amados. A Bíblia diz que para cair uma folha de uma árvore sequer, tem que ter permissão dele. O diabo precisa, e sabe, na verdade não precisa, que para tocar na vida de um ungido, de um coluna do Senhor, daquele que Deus levantou, ele sabe que para tocar sobre a tua vida, se você está em santidade, se você está em comunhão com Deus, precisa ter a permissão do Mestre. Aleluias. Só quem crê glorifica Ele. Para tocar em Jó, Jesus teve que permitir. Para tocar em Pedro, o Senhor diz: não permito. E o Senhor sabia que até onde ele suportaria. Se ouviu Pedro, não ia suportar, não deixou. E depois Deus ainda fala para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar a tua vida e eu não deixei. Em outras palavras, você não viu, mas eu estava cuidando de ti. Oh, aleluia. Entenda uma coisa: o que você está passando, o Senhor já sabia bem antes. O que a gente enfrenta, o que a gente passa nessa caminhada de cristão, Deus já sabia. E se Ele já sabia, Ele já tem uma porta preparada. Eu não vejo no momento da luta, mas eu não preciso ver, só de saber que, meu Deus, tem uma porta já preparada. No tempo certo ela vai se abrir. Quem o diabo ou não, essa porta vai se abrir, porque o controle está nas mãos de Deus. Aleluia. No tempo certo o Senhor virá. Na quarta vigília da noite, Jesus diz: agora está na hora de eu ir. E algo vai acontecer agora que é extraordinário. Olha para a gente entender, olha aqui, pastor, para você entender como que é a visão de Deus. Um pouco, né, que a gente não consegue entender, porque vai muito mais além. E um pouco da nossa. Que a Bíblia diz que Jesus desce para a beira da praia. É 3 horas da manhã. Está entre 3 até 6 da manhã. E a Bíblia diz do Senhor. A Bíblia diz que Ele está no meio do mar. Alguém já está entendendo? É à noite, é escuro, é de madrugada. Mas a Bíblia diz que Jesus, lá de longe, da beira, em terra firme, olhava e via eles chegar. Deus pode, a distância é longe, tem uma escuridão na frente, mas eu quero te dizer algo, hein? Não tem barreiras para o teu Deus, não tem impedimentos para o teu Senhor te honrar. Não tem escuridão que divisa, que serve como divisa entre eu e o Senhor Deus. E eu não tem. Vamos para a visão deles antes de encerrar. Que na visão deles não conseguem enxergar nada à volta, é madrugada. E se eles estão com a lamparina ali, é bem certo que eles só enxergam dentro do barco. Eles estão no meio de um sufoco, de medo, estão agoniados. E a Bíblia diz que eles não veem Jesus. Amado, você precisa entender, na nossa ótica, Deus não trabalha com ela. Deus não trabalha com a nossa visão, a nossa é pequena demais. A nossa visão é mínima, amados, é limitada. Na visão do barco, para a beira da praia, eles não conseguem enxergar. Estão quilômetros e ainda nem
nem de dia é, de madrugada. Então há uma diferença agora entre os dois, entre o homem e Deus. Há uma diferença de visão. Deus está dizendo nessa noite: desperta, porque aquilo que você não consegue ver, Deus está vendo por ti. Ei, aleluia. Deus me manda dizer: eu vou falar. Quantas vezes tu não tem dormido à noite, preocupado, preocupada, dizendo: Senhor, guarda o fulano lá, guarda o meu filho que está indo trabalhar, guarda o meu filho que está em viagem. Você não vê, mas Deus está no controle. Deus é Deus da família. A nossa visão é limitada, a minha, a sua é, mas a de Deus não é, e não tem barreira que impede o Senhor de olhar para ti. Aleluia. Glorifica o santo nome dele. Aleluia, Jesus. Jesus vê que eles estão com dificuldades para remar. E a Bíblia vai dizer assim, ó. Eu quero ler esse final do versículo 48. Na verdade, vou ler ele completo. Já estamos dentro disso aí que a gente está dizendo. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era o quê? Ao contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com... Lá vai Jesus, como? Oh, glórias! Não tem outro barco ali, amados. E a Bíblia diz: veio ter com eles, andando por sobre... Oh, glórias! Olha, a Bíblia diz qual era a intenção de Jesus e o desejo: e queria tomar-lhes a dianteira, tomar a frente, tomar o controle. Quando Jesus olha e vê, é os meus discípulos, é aqueles que eu levantei, é aqueles que eu separei, olhando e vendo o mar, quase entrando no barco, olhando e vendo eles naquela dificuldade danada de remar. Os ventos eram ao contrário. A Bíblia diz que o desejo do Senhor é: vou até eles para tomar frente. Oh, aleluia! As lutas só vai ficar até Jesus chegar e tomar a direção. Aleluia! Esse sentimento de dor só vai ficar até no tempo dele, até ele dizer cessa, até ele dizer: olha, eu estou chegando para tomar a dianteira, para tomar a frente. Deus está dizendo: descansa, espera no Senhor, acalma o teu coração. Ele está vendo a tua casa, ele está vendo a dificuldade de remar lá, ele está vendo que as ondas estão altas, ele está vendo a dificuldade, que os ventos fortes estão soprando, mas é só até quando ele chegar, porque a Bíblia diz: meu vontade é, e eu vou chegar lá e tomar a direção. É, Jesus. Eu fico imaginando o inimigo olhando e vendo que o Senhor decidiu tomar a dianteira, e vendo que o Senhor chegou o tempo dele de tomar a direção. Quem pode impedir? Se o inimigo disser que vai tomar a direção da vida de alguém, Deus disser não vai, não vai. Se o homem, pode ser o homem que for nessa terra, pode ser quem for, pode ter influência que for, pode governar o país, pode governar o mundo, dizer eu vou abater a vida de alguém. Se Deus disser não, não vai, e pronto, acabou. E pronto, e acabou, e não tem mais. E não adianta tentar de um jeito nem de outro, nada vai acontecer. Mas se fosse o Senhor disser, não tem outro Deus acima dele. E quando Deus fala agora: eu estou indo para tomar a frente do barco dos meus, eu estou indo porque eu estou vendo a dificuldade deles, eu estou indo porque eu estou vendo que os ventos estão contrários. A gente está achando que Deus não está olhando, mas Deus está vendo. O salmista vai dizer que os olhos do Senhor estão nos observar, só olhando, só observando. E você acha que Ele não vê o choro, você acha que Ele não vê. E quando tem dias que a gente sorri por fora, abraça todo mundo, mas chora escondido na presença do Senhor, Ele está lá vendo. E eu tenho algo para te dizer: continua nessa comunhão, continua no íntimo com Ele, continue com a porta do teu quarto fechada, só você e Ele, porque o tempo da honra vai chegar. Ele vai tomar a frente, Ele vai tomar a dianteira do teu barco, e todos verão que o Senhor é Deus. Aleluia. Todos verão que Ele é o Senhor.
E pode passar o tempo que for, amados. O tempo chega, o tempo do Senhor chega. A Bíblia diz que então o Senhor parte para lá e Ele vai andando sobre as águas. Oh, glória. Para Deus tudo é fácil, amados. Para a gente olhar, já não ia enxergar os nossos companheiros, já não ia ver. Se não tem outro barco, é melhor deixar para amanhã, é melhor pedir ajuda para alguém, mas para Deus não. Eu disse para ti que não há uma divisão para Deus chegar até na nossa vida. Quem pode criar essa divisão, sabe quem é? Só você mesmo, só eu mesmo. Se eu quiser criar, endurecer o meu coração, eu crio uma divisão porque a Bíblia diz que Ele não invade. Se aqueles homens, naquele momento, fosse alguém que dissesse, não quero o Senhor no barco, ele não ia até lá. Mas a Bíblia diz que o Senhor observava a luta deles, observava a dificuldade de remar. E Jesus vai andando sobre as águas, oh glória. Jesus começa a andar sobre as águas, simplesmente andando sobre as águas. E vai indo, a Bíblia vai dizer que Marcos vai contar, e Mateus vai até ir mais além, no relatar esse acontecimento, que Jesus vai andando sobre as águas, e quando chega lá perto, eles já estão espantados, com medo dos ventos fortes, ondas balançando o barco, oh aleluia, o vento ao contrário, dificuldade para remar. De repente eles olham e vê um homem andando sobre as águas. A Bíblia diz que na mesma hora eles não a lembram, que Jesus certa algumas horas atrás diz, eu irei até vocês. Eles não a lembram da promessa, mas eles olham, a Bíblia diz que o primeiro sentimento é de que é um fantasma. E a Bíblia diz que eles começam a gritar, já estão com medo daquela situação. E quando vê alguém andando sobre as águas, eles gritam, se desesperam. Mas a Bíblia diz que Jesus chega até o barco, e Jesus entra no barco e faz o vento cessar, as ondas acalmam, já não venta mais, tudo se coloca e fica em bonança. Quando Jesus entra no barco, a Bíblia diz que eles estão todos atônicos, ou seja, assustados, perplexos e olhando. Simplesmente Jesus tomou o barco, porque Jesus fez uma promessa lá atrás, que Ele ia assumir a dianteira. Fique em paz. Os ventos não têm autoridade para afundar o teu barco sem a permissão do Senhor. Fique em paz, crente. As ondas não têm autoridade para afundar o teu barco sem a permissão do Mestre. Fique em paz, crente, porque há um tempo certo, aleluias, do Senhor vir e tomar as dianteiras. Em outras palavras, Deus sabe como está a tua família, Deus sabe daquele ente querido que precisa ser salvo, Deus sabe o quanto você está orando, jejuando, chorando. Ele sabe, no tempo certo Ele virá, e o vento vai ter que entender que tem que parar, o diabo vai ter que entender que tem que cessar as batalhas, porque Ele é Deus, aleluia, Ele é o Senhor. Estão assustados, mas Jesus diz para eles, não temas, sou eu, fique em paz. Entra no barco, tudo fica em bonança. E a Bíblia diz que eles ficam assustados, porque eles não tinham compreendido nem o primeiro milagre, que era das multiplicações dos pães e dos peixes que Jesus já tinha feito alguns minutos atrás. Entenda que alguns minutos atrás, para encerrar aqui, eu preciso destacar isso para ti, porque Deus manda dizer. Algumas horas atrás, na verdade, a Bíblia diz que estava uma multidão, os discípulos falaram assim para Jesus, ó, Senhor, despede eles, já está ficando tarde, eles não têm o que comer. Aí Jesus diz assim, o que tem aí preparado? Alguém vai olhar, vai ter cesto lá, e no cesto vai ter 5 pães e 2 peixes só. E alguém vai dizer, Jesus, só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus então disse, então dá alimento para eles. Alguém já fica olhando algum deles e não entende como que 5 pães e 2 peixes vai tratar de 5.000 homens. Eram 5.000 homens que a Bíblia diz. Como que vai tratar de tantas pessoas assim? A Bíblia diz que Jesus então é apresentado ao Senhor aquele alimento, e o Senhor diz, começa a entregar para eles. E eles começam ali e com cestos entregando. Mas sabe da onde tinha 2 peixes e tira um e não fica só um, mas vai aparecendo mais?
e mais, e mais, e tem uma multidão de 5.000 e mais, e mais, e mais, e vai tirando ali, discípulo tirando o pão, onde era 5, tirou 1, não ficou 4, ficou mais, e mais, e mais, assim eram os discípulos presenciando, vivendo, vendo aqueles milagres. Quando eles entregam na mão de 5.000, a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos de pães e peixes, aleluia. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor, depois daquilo ali, que Jesus fala para eles: desce para o mar, que daqui a pouco eu vou. Eles acabou de vivenciar um milagre e já estava espantado e não cria que era Jesus sobre as águas. O Senhor me faz encerrar essa mensagem aqui dizendo: a gente precisa vigiar, para a gente não ser aquele que está vivendo um milagre hoje, amanhã está duvidando do Senhor. Nós estamos tocando nos pães multiplicados hoje, e amanhã os ventos sacodem o nosso barco, e a gente está sendo aquele que duvida. Deus está levantando uma geração de crente nesses últimos tempos, para olhar fora da lógica, para somente olhar para Deus, para somente olhar para o Senhor. Deus não está contando com a nossa lógica, Deus está contando com a unção dEle. Se há unção de Deus, a multiplicação. Se há unção de Deus, os ventos têm que cessar. Se há unção de Deus, o sobrenatural do Senhor vai acontecer. Tu não precisa de muito, só precisa carregar a unção do Senhor. Levanta a tua mão direita assim para o céu. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que sabe, que conhece. O Senhor é o Deus que conhece a tua casa. O Senhor é o Deus que multiplicou no ontem. O Senhor faz pessoas aqui lembrar que Ele guardou ontem. O Senhor te honrou no ontem. Ele não vai honrar hoje. E Ele não vai fazer hoje. O Senhor é o Deus que fez isso na tua vida, e Ele não mudou, diz o Senhor. Deus está colocando sobre mãos aqui hoje a vitória que você veio buscar. Entrou pessoas aqui dizendo: Pai, fala comigo, Pai, me responde. Entrou pessoas aqui dizendo: Pai, só eu e o Senhor sabe. Oh, aleluia, isso que eu estou enfrentando. E o Senhor está dizendo: toma posse, fecha suas mãos, diga: eu recebo, eu tomo posse, para a glória de Deus. Diga: glória a Deus. Abre os teus olhos e glorifica bem forte o nome dEle. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele é o Deus que sabe, amados. Ele é o Deus que conhece. Ele é o Senhor que sabe do tempo das batalhas. Ele é o Senhor que sabe do tempo das lutas. Ele é o Senhor que não permite nada por acaso. Aleluias. E Deus me faz dizer nessa noite, e não me faz dizer somente no oculto, mas diante da igreja do Senhor, para essa irmã que está de branca ali, a irmã vem atrás, é mesmo, abre sua mão assim, ó, em nome de Jesus. Deus não te trouxe para ser envergonhada diante dessa situação, diz o Senhor, para a tua vida. E Ele te trouxe nessa noite para falar contigo, que Ele é o Senhor que quando ninguém vê, Ele tem olhado e visto a dificuldade de remar. Ele tem olhado e visto a luta, a batalha. Mas o Senhor diz assim, ó, diga para ela que eu não trouxe ela para cá para ser envergonhada. Porque enquanto ela pensou, Senhor, tá difícil, tá a batalha, do tempo que eu cheguei aqui. Mas o Senhor diz, eu vi a tua oração, eu vi tu clamando. E quando tu pensou, eu vim para ser envergonhada, Deus está dizendo nessa noite, não, eu não te trouxe para ser envergonhada, apenas permaneça. Diz o Senhor para a tua vida, filha, apenas permaneça. Porque quando eu chegar, eu vou tomar a dianteira e todos contemplarão que eu sou o Senhor que falo contigo. Aleluia. Fecha
suas mãos, toma posse, filha, para a glória do Senhor. Dá um abraço nela, obreira, em nome de Jesus, glorifica Ele, amados. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Adore Ele. Antes de ir para casa, exalte Ele, engrandeça Ele nessa noite. Aleluias, aleluias. A presença de Deus está na casa. Ele tem visto a dificuldade de remar. Ele tem visto a tua luta. Ele tem visto as tuas batalhas. Ele conhece, Ele sabe. Oh, aleluias. Ele tem um tempo certo de te honrar. Fala com o Senhor essa noite. Entrega para Ele, confia. Deus está dizendo essa noite para pessoas aqui: apenas confia, apenas espere, apenas entregue. Em nome de Jesus, igreja, apenas entregue nas mãos do Senhor. Aleluia. Hoje tudo deu errado. Apenas confie no Senhor. Uma noite pra esquecer. Oh, Jesus. Redes vazias no seu Fala barco. com Ele, amados. A dor deixou transparecer. Ele está vendo o barco na dificuldade. Frustração no seu Ele está vendo a dificuldade que você tem enfrentado nesse mar. ter tentado tanto, tanto e nada aconteceu. É, Jesus. Mas filho, eu escondi os peixes só pra encontrar você. Não pense em largar as redes. Eu chego no amanhecer pra te mostrar que a minha presença é o suficiente pra curar você. O Senhor para ti. Manda até suas dores. Hoje eu vim curar seus traumas. A frustração daquela noite. O choro pela madrugada. O mar não estava pra peixe, porque eu vim tratar você das feridas na alma. Filho, eu tô aqui. Mas filho, eu escondi os peixes só pra encontrar você. Não pense em largar as redes. Eu chego no amanhecer pra te mostrar que a minha presença é o suficiente pra curar você. Lugar da tua vergonha.
Aleluias, aleluias, aleluias. Tu és santo, tu és poderoso e não há outro, Deus. Não há outro além de ti, Jesus. Nós tomamos posse desta palavra, Senhor. Nós tomamos posse, Jesus. Porque enquanto não sabemos que decisão tomar, Deus, com os ventos fortes, com os ventos ao contrário, nós só precisamos do Senhor, Deus. Nós só precisamos que o Senhor continue no controle. Esse teu filho, essa tua filha só precisa que o Senhor continue na frente desse barco. Deixa o Senhor tomar a dianteira do teu barco agora, filho. Deixa a igreja, o Senhor tomar a frente. Deixa o Senhor tomar a dianteira agora. Às vezes você tem tentado do teu jeito. Às vezes a preocupação tem te feito você tentar da tua forma. Mas o Senhor dessa noite pede licença para a direção do teu barco, para Ele tomar o controle. Ele pede licença para passar e para te ajudar nesse vento forte. Aleluias, dá lugar para Ele. Dá lugar para Ele, aleluias. Descansa o teu coração nele agora. Entrega nas mãos dele, está na melhor mão. Entrega para Jesus, igreja. É Ele que toma o controle e a direção nessa noite, da tua vida, do teu barco, daquele ente querido. É Ele que tem o controle das portas sobre ti. Com as suas mãos abertas, toma posse de tudo que Deus entregou aqui nessa noite. Recebe aí para a honra e glória do Senhor. Feche as suas mãos, diga: eu recebo, eu tomo posse, para a glória de Deus. Diga: glória a Deus. Abre os teus olhos e glorifica bem forte o santo nome do Senhor Jesus. Aleluias, amém, amados. Tem alguém voltando para casa abençoado, tomando posse? Glória a Deus por isso, porque o Senhor é o Deus que está na dianteira do teu barco. Descansa e espera no Senhor Jesus, amém? Amados, somente lembrando, encontro de casais, dia 21 de junho. Você que ainda não deu, os casal que não deu o nome, dê o seu nome aí, amados. Dia 21 de junho, que vai ser no sábado. Vai estar aqui a pastora Isabela e o pastor Almir, né? Um casal ministrando sobre as nossas vidas. Estaremos aprendendo muito, cremos em nome do Senhor Jesus, amém? O tema é o poder do diálogo. E você que deseja pode estar deixando o nome com as obreiras, que é a Nicole, né? É isso mesmo? É qualquer uma das obreiras, né? Pode estar deixando o nome em nome do Senhor Jesus, amém? Domingo, Santa Ceia do Senhor Jesus, amém? Venha sentar à mesa com o Senhor, venha renovar a tua aliança com Deus em nome do Senhor Jesus, amém? Aniversário da... lembra o nome da Rafaela? Cadê a Rafaela? Amém? Irmão Daniel teve aniversário essa semana também? Amém, nós vamos orar também. Abre suas mãos aí, irmão Daniel, em nome de Jesus. E a irmã Rafaela, eu esqueço o nome, né, amados? Ô Senhor, vai perdoando o pastor, viu, amados? A gente esquece bastante. Irmã Rafaela, que tem se posicionado como uma serva do Senhor e já faz parte do grupo jovem, né? Que Deus possa estar honrando e te abençoando grandemente em nome de Jesus, amém? Vamos orar pela irmã Rafaela, também pelo irmão Daniel, né, que passou o seu aniversário em nome de Jesus. Levanta as suas mãos para o céu em nome de Jesus. Eu direcione a eles em nome do Senhor Jesus. Pai, nós louvamos o Senhor, Deus, pela vida da Rafaela, e pedimos o Senhor, Deus, derrama toda sorte de bênção sobre a tua serva. Vai derramando a tua unção, o teu poder, a tua misericórdia cada dia mais. Nós agradecemos o Senhor e alegramos, meu Pai, com ela, Senhor, por essa data abençoada, pela tua permissão de permitir ela completar mais um ano de vida debaixo da tua graça e debaixo da tua presença. Continue sustentando cada dia mais, Pai. Presenteia, Pai, a tua serva com as ricas bênçãos do céu, Jesus. Que cada dia mais ela possa ter sido sustentada pelo Senhor. Dá força a ela, meu Pai, para cada dia mais estar caminhando na tua presença e te servindo. Dá sabedoria, Senhor, cada dia mais em nome de Jesus, para que eu possa continuar te servindo, Pai. E dá força, Senhor, porque nós cremos que há propósito do Senhor e todos eles vão se cumprir no teu tempo, em nome de Jesus. Abençoa a tua serva para a honra
honra e glória do teu santo nome. Pai, nós apresentamos na minha vida o nosso irmão Daniel, que completou mais um ano de vida, e alegramos com ele com essa data, e pedimos ao Senhor também, Pai, esteja com ele, sustentando, abençoando, guardando, protegendo, dando livramento. Senhor, que o Senhor Deus faça uma obra poderosa na vida do teu filho, Senhor. Presenteia ele com as ricas bênçãos do céu, que a tua presença esteja sobre a vida dele, guardando, livrando e protegendo, Senhor, todos os dias. Pai, visita os teus filhos e faça, Senhor, com que essa data se repita por muito mais vezes, por muito mais anos, Pai, mas claro, sempre na tua presença. Abençoe eles em nome do Senhor Jesus. Eu dispenso o teu povo também da tua casa, mas jamais, Senhor, da tua presença. Igreja, levanta tudo para o céu. Agradeço o Senhor. Se você trouxe um dízimo, uma oferta, levanta para o céu também. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua presença, o teu poder possa estar levando o teu povo para casa em paz, em segurança. Mas antes, Senhor, que o Senhor Deus receba os donativos, se dízimo, essa oferta, essa ajuda para a tua casa. Pai, da mesma forma, esse que está procurando, se porventura procura uma porta, Senhor, que o Senhor abre as portas para essa vida, em nome de Jesus. Prospera a tua igreja, não deixa nada faltar, Jesus, no celeiro deles, mas pelo contrário, que venha ter sobrando para eles abençoar outras vidas, em nome de Jesus. Leve eles em paz, prepara todos para estar aqui nesse domingo, para que juntos a gente venha sentar à mesa com o Senhor, Deus, pois será uma noite de renovação de aliança. Leve eles guardados, protegidos, em nome do Senhor Jesus. Você pode abrir uma das suas mãos, receba a bênção final, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém, amém, amados. Está encerrado em nome de Jesus. Dá uma boa noite, uma paz do Senhor para esse irmão que está do teu lado. Até domingo de Santa Ceia, em nome de Jesus. Está encerrado, Deus abençoe toda a igreja, em nome do Senhor Jesus.